BB Seguridade simplesmente balançou o mercado com um anúncio bilionário de dividendos e isso, claro, é resultado de um ano espetacular. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos números, entender as regras do jogo e tentar descobrir o que o futuro reserva para uma das maiores, se não a maior, máquina de dividendos da nossa bolsa. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente fala do grande anúncio e dos valores. Depois, vamos investigar de onde veio tanto dinheiro olhando os resultados recorde da empresa. Aí, a gente entende as regras que garantem esses pagamentos e, para fechar, vamos ver o que o mercado está esperando para o futuro. Então, vamos começar com a parte que todo mundo gosta, né? O dinheiro. Quanto exatamente a BB Seguridade colocou na mesa para distribuir? O número é esse aí, 4,95 bilhões de reais. É um valor, assim, impressionante só para a segunda metade de 2025. Para a gente ter uma ideia, isso é maior que o valor de mercado de um monte de empresa listada na Bolsa. É uma demonstração de força absurda da geração de caixa da companhia. E se a gente olhar o ano todo, o número fica ainda mais maluco. Somando com o que já tinha sido pago, o total distribuído em 2025 chega a 8,7 bilhões de reais. Sabe o que isso significa? Que a empresa devolveu para os acionistas quase 97% de todo o lucro que gerou. É um payout, como se diz no mercado, altíssimo. Agora, muita atenção aqui no calendário, que isso é crucial para quem investe. A chamada Datacom, que é o último dia para comprar a ação e garantir esse dividendo, foi 12 de fevereiro. A partir do dia 13, a ação já passou a ser negociada ex-dividendos, ou seja, sem esse direito. E a pergunta de ouro: quando o dinheiro cai na conta? No dia 2 de março de 2026. E no fim das contas, o valor por cada ação, já com aquela correção monetária pela Selic até a data do pagamento, ficou em pouco mais de R$ 2,60. Um baita valor por cota, né? Vamos combinar. Ok, mas um pagamento desse tamanho levanta uma pergunta bem óbvia. De onde saiu todo esse dinheiro? A resposta está num ano de performance, assim, excepcional. Vamos mergulhar nos resultados que permitiram essa distribuição tão generosa. O número que explica tudo é este aqui, 9,1 bilhões de reais. Esse foi o lucro líquido da companhia em 2025, um recorde histórico que, claro, abriu a porteira para uma distribuição de dividendos também recorde. Uma coisa leva a outra. E esse gráfico aqui mostra bem essa evolução. O lucro de 2025 foi mais de 11% maior que o do ano anterior. Isso não é um crescimento qualquer, gente. É um salto que mostra a força e a saúde dos negócios da empresa. E olha só, a fala do presidente da companhia, o Delano Valentim de Andrade, resume tudo perfeitamente. Ele comemora o resultado maravilhoso e basicamente diz: olha, ganhamos muito dinheiro, então vamos dividir com nossos acionistas. É a estratégia com total transparência. Certo, dividendos altíssimos são ótimos, mas a grande questão para quem investe pensando no longo prazo é: isso vai continuar ou foi só um ponto fora da curva? Para responder isso, a gente precisa olhar as regras do jogo, ou seja, a política de pagamentos oficial da empresa. A base de tudo é esse documento aqui, a política de remuneração aos acionistas. Pensa nele como um manual que dita como, quando e quanto a empresa planeja pagar. Isso traz uma previsibilidade muito boa para quem investe. E o conceito mais importante aqui é o payout, um termo que a gente até já usou. De forma bem simples, é a fatia do bolo do lucro que a empresa decide distribuir. Entender esse percentual é fundamental para avaliar qualquer ação de dividendos. E aqui, a gente vê o quão generosa a BB Seguridade foi. Enquanto a regra diz que ela tem que pagar no mínimo 25% do lucro, a empresa foi lá e distribuiu 96,7% em 2025. Isso mostra uma confiança gigantesca na sua própria capacidade de gerar caixa e na estabilidade dos negócios. Resumindo a política da empresa, ela estabelece um método bem claro. Os pagamentos são semestrais e sempre baseados nos resultados e na saúde financeira. Ou seja, os dividendos não são uma surpresa, são uma consequência planejada do sucesso da companhia. Ok, depois de um 2025 desses espetacular, a pergunta que não quer calar no mercado é: e agora? Será que a festa continua em 2026? Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada no que os principais analistas que cobrem a empresa estão projetando. O que a gente vê aqui é que não existe um consenso unânime. A maioria dos grandes, como Goldman Sachs, UBS e Bank of America, recomenda manter a ação, com preços-alvo que vão de R$ 36 a R$ 43 reais. Mas o JP Morgan está um pouco mais cauteloso, sabe? Eles recomendam venda.
Colocando tudo isso numa média, o consenso do mercado aponta para um preço-alvo de R$ 38,00, com uma recomendação geral neutra. O que isso quer dizer na prática? Que depois daquela alta toda, os analistas acham que o preço atual da ação está justo, sem muito espaço para subir ou para cair no curto prazo. Mas, quando o assunto é dividendo, aí a história é outra. As projeções para o dividendo yield de 2026 são muito otimistas, entre 10% e 11%. Esse patamar coloca a BB Seguridade bem na frente da sua concorrente, a Caixa Seguridade, e entre as maiores pagadoras de toda a Bolsa de Valores. E então, juntando todas as peças, resultado recorde, uma política de pagamento super clara e projeções de dividendos que podem passar de 10%, o cenário parece bem positivo, né? A grande questão que fica no ar é: a BB Seguridade vai conseguir manter esse ritmo impressionante e se consolidar de vez como a máquina de dividendos da Bolsa? A resposta, como sempre, virá com os próximos resultados.